Olá, meus queridos abençoados, que saudade de vocês. Novamente, aqui é o presbítero Marcos falando com vocês. Estou fazendo algumas mudanças no meu canal, principalmente na vinheta, para estar assim agradando a Deus e trazendo o melhor da palavra para vocês também. Queridos, como de costume, estarei sempre postando aí uma palavra da parte do Senhor e um estudo bíblico. E hoje nós vamos trazer um estudo da parte do Senhor que tem por título Os 5 Pilares da Igreja. Hoje nós vamos aprender sobre 5 pilares da igreja, queridos. Gostaria que vocês acompanhassem comigo. Vamos lá. O tema é Mateus capítulo 16, versículo 18. A introdução. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da catedral em Wittenberg 95 teses contra os erros da igreja romana. Lutero estabeleceu 5 pontos de fé como base para a igreja, conhecidos como 5 sós. Quando foi pedido que Lutero se retratasse, ele disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Queridos, Martinho Lutero ele revolucionou a palavra de Deus. Ele foi contra as leis romanas. Os romanos acreditavam numa lei em que eles seguiam. Só que Martinho, ele estudava a Bíblia, ele estudava as Escrituras, e ele viu que muitas coisas, muitos costumes dos romanos, em que eles diziam seguir a doutrina de Deus, estava errado e não batia com o que condizia dentro da Bíblia. E assim Martinho começou a abrir os seus olhos espirituais, e começou assim a adotar o que estava dentro das Escrituras sagradas, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá. Quais são as bases de uma igreja verdadeira? Agora nós vamos conhecer uma base de uma igreja verdadeira para que você possa saber qual é a igreja verdadeira. Primeiro, somente a Bíblia. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia estava esquecida, chegando a ser proibida sua leitura pelo povo, que só ouvia alguns trechos na missa em latim, de maneira que não compreendessem. Lutero gastou anos de sua vida traduzindo a Bíblia para a língua de seu povo, reuniu recursos possíveis e publicou a Bíblia para todos lerem. A Bíblia na mão é marca do cristão protestante. A leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para a vida cristã é a Sagrada Escritura. Sua igreja tem Bíblia como única regra de fé e prática? Então, é através da Bíblia, somente através da Bíblia. Igreja que está estruturada dentro das Escrituras é uma igreja verdadeira. Não se engane. Se estiver dentro da Bíblia, queridos, é uma igreja verdadeira. Se prega se vive e se prega o que está dentro da Bíblia, é uma igreja verdadeira. Cuidado, vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Segundo, somente a graça. Para vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. As indulgências eram cobranças que a igreja fazia como forma das pessoas pagarem por seus pecados. Lutero se revoltou contra isso, ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo que juntava trocados para pagarem dinheiro pelo perdão de seus pecados, e ainda tinham que cumprir penitências, acreditando que por suas obras seriam salvos. Quando Lutero leu a Bíblia, que Jesus com seu sangue apagou todos os nossos pecados, e por sua graça somente nos perdoava sem necessidade alguma de obra, ele não aceitou e rasgou a bula papal que determinava o perdão.
para quem pagasse uma indulgência, vendendo a salvação para quem tivesse o dinheiro para tirar um parente morto do purgatório. Então, antigamente, os romanos cobravam dinheiro para que as pessoas pudessem ser perdoadas dos seus pecados. Era pago. E Martinho viu dentro da Bíblia que nós não precisamos pagar, não precisamos fazer obra para que seja perdoado. Assim, quando nós nos confessamos verdadeiramente a Deus, de coração, pedimos perdão pelos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. E as obras são para que nós viemos a dar frutos, e essas obras são para adquirir a nossa salvação, e não em prol do pecado. O pecado já foi lavado na cruz, foi perdoado. Mas se nós pecamos, como aquela mulher que foi pega em adultério, o Senhor disse: vai e não peques mais, confessa o teu pecado que será perdoado. Vamos lá, terceiro, somente a fé. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Num tempo em que as relíquias e objetos santos eram venerados, carregados em procissões, e as multidões caminhavam em romaria em busca de uma experiência religiosa, através de um contato com um lugar ou objeto sagrado, Lutero pregou que nada disso era necessário. Então, queridos, para adquirir fé não é através de objetos, não é através de imagens, ainda mais porque a palavra de Deus nos diz: não adorarás ídolo, nem imagem, nem escultura alguma. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, que não se vê, mas nós ouvimos e temos fé porque nós cremos que vai acontecer e colocamos a nossa fé em prática através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Martinho revolucionou isso, porque eles veneravam esculturas, faziam desfiles, e não é assim que nós adquirimos fé. Vamos lá. Quarto, somente Cristo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5. No tempo de Lutero havia muitos santos e imagens na igreja, e o povo acreditava que para cada coisa devia pedir a um santo especial. De tantos personagens que havia na igreja, que a pessoa de Jesus Cristo ficava de lado e quase nada se sabia a seu respeito. E hoje em dia não é diferente. É santo disso, santo daquilo, é santo expedito, é santo não sei o que, é São Pedro. Queridos, é apenas um. Nós pedimos apenas para Ele, o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. É apenas Ele quem salva, apenas Ele quem liberta. Não há outro Deus. Quando Ele enviou Moisés, e Moisés falou: Senhor, mas quando me perguntarem quem me enviou para salvar o povo, o que eu vou dizer? Ele diz que o grande eu sou te enviou. O grande eu sou te enviou. Eu sou o que sou e além de mim não há outro. Então não há outro Deus, somente Ele. Amém, queridos? Vamos lá. 5. Somente a Deus toda a glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens ou meu louvor. Isaías capítulo 42, versículo 8. Muitos idólatras dizem que não estão adorando as imagens, e que essas são apenas para lembrar a história da pessoa e suas obras. Engano. Como então conversam, cantam e fazem pedidos para a imagem? Essa é uma forma de adoração. Mas uma forma. Somente a Deus toda a glória. Como eu disse, na palavra diz: não adorarás ídolos, nem imagem, nem escultura alguma. E muitos adoram imagens, conversam com imagens, são objetos, não falam, não ouvem. Contudo, o nosso Deus, Ele ouve, Ele opera ainda nas nossas vidas, querido. Então é somente através da glória também. A glória é somente para Ele, e é dele e volta para Ele. Conclusão. Como reconhecer uma igreja verdadeira? Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. A igreja ficou muito tempo distanciada da verdade e custou muito para ser restaurada. Hoje existem muitos tipos de igrejas e religiões ao ponto de confundir a cabeça das pessoas. Precisamos de discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Por isso o apóstolo Paulo deixou bem claro que nem mesmo uma manifestação sobrenatural, como o aparecimento de um anjo, com outro tipo de pregação diferente do evangelho, não deve ser aceita como verdade. Baseados nesses 5 princípios enumerados por Martinho Lutero, podem saber se uma igreja ou cristão é verdadeiro.
Também podemos refletir sobre a necessidade de uma nova reforma na igreja evangélica e retornar às nossas origens como uma igreja verdadeira cristã. Os 5 pilares da igreja são: somente a Bíblia é a palavra de Deus, somente a graça perdoa pecados, somente a fé leva à salvação, somente Cristo é o Salvador e toda a glória somente a Deus. Amém, queridos? Então esses são os 5 pilares aí para que nós venhamos saber se uma igreja é verdadeira ou não. Que vocês tenham gostado desse estudo. Se ficou alguma dúvida, mandem perguntas que eu estarei respondendo. E agradeço a todos desde já. Que Deus possa abençoar a todos. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E em breve tem mais palavra para vocês.